Boa noite, igreja. Que a paz e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês. Em nome de Jesus. Que alegria revê-lo. Que alegria poder prestar esse culto com você. Que alegria podermos juntos adorar esse Deus, que é o único Deus verdadeiro, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nosso tema é esse hoje. Olha só o nosso versículo base hoje. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Está aqui, projetado. Vamos ler todos juntos, a uma só voz, bem forte. Vamos lá? Não terás outros deuses diante de mim. Tá, você leu agora. Você acabou de ler. Agora você vai declarar isso. Declarar é diferente de ler. Declarar vem do fundo da alma. Entendeu? Com aquela entonação, com aquela tônica, como se o Senhor estivesse diante de você. E Ele está aqui. Ele está aqui neste lugar. Vamos lá? Não terás outros deuses diante de mim. Só as irmãs? Os irmãos comigo? Não terás outros deuses diante de mim. Curva a sua cabeça mais uma vez. Vamos pedir a graça do Senhor Jesus. Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, só o Senhor se assenta realmente no trono do universo. O trono é ocupado pelo Senhor. Tu és o único Senhor das nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada irmão, irmã, amigo e amiga que o Senhor trouxe aqui hoje, neste lugar, no templo, para prestar ao Senhor esse culto, ó Deus, que só o Senhor merece. Só o Senhor merece a nossa adoração, Pai. E é por isso que estamos aqui hoje, nessa noite. Desejosos, ó Deus, de aprender da Tua palavra, de ouvir a Tua voz, mas acima de tudo, adorá-lo na beleza da Tua santidade, Senhor. Sê comigo, Senhor, Tu sabes quem eu sou, pequeno, limitado, fraco, frágil. Mas, Senhor, toma-me mais uma vez neste dia e agora nesta noite, para transmitir, ó Deus, as palavras do Senhor ao coração da amada igreja. Eu peço em nome de Jesus que apesar de mim, apesar dos meus irmãos, Tu fales conosco, Senhor. Que a Tua palavra invada realmente as entranhas da nossa alma, o mais profundo do nosso ser. Gerando, ó Deus, vida, aquela vida abundante que o Senhor Jesus nos prometeu. É ela que nós queremos, Senhor, não menos e não mais. É a vida abundante que o Senhor Jesus nos prometeu. Faz assim, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Pedimos essas coisas, Pai, não em nosso nome, mas no nome do Teu Filho, do Teu único Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome dele que oramos. Amém e amém. Nós temos refletido sobre esse tema, vida sustentável. E queremos refletir sobre vida sustentável, não a partir do que o mundo considera uma vida sustentável. Queremos refletir sobre vida sustentável a partir dos 10 mandamentos. Esse é o nosso foco. Esse é o nosso desejo. Olhar para as Escrituras, especialmente para as 10 palavras, para o decálogo, para os 10 mandamentos, e retirar dali o sustento, o conceito, a prática para uma vida sustentável. É isso que queremos. Então, para isso, estamos encorajando a igreja a ler o livro do Êxodo até o final desta série. Se você ainda não começou, o tempo é agora, o tempo é hoje.
Você pode começar hoje, antes de dormir. Abra a sua Bíblia no livro do Êxodo e comece a leitura. Maravilhosa leitura. Logo nos primeiros capítulos você vai perceber como esse Deus é bondoso. Como esse Deus vem ao encontro de Moisés na sarça, que queimava, mas não se consumia. Como esse Deus prepara esse homem para libertar o seu povo e para entregar-lhe a lei. A lei do Senhor. Então leia o livro do Êxodo. Nós preparamos também como um acessório para essa série de mensagens um flyerzinho, como esse aqui que eu tenho. Você deve ter visto aí no seu banco. Isso é para você levar. Pega aí, põe no meio da sua Bíblia, leva para casa. Aqui um resumo dos 10 mandamentos, numa linguagem contemporânea, numa linguagem atual. Hoje de manhã eu brinquei, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. E as minhas têm muito fundo de verdade. Eu não brinco à toa. Quem sabe ao final dessa série, nós possamos reunir aqui irmãos e irmãs que venham aqui à frente e, de fato e de verdade, declarem os 10 mandamentos aqui, ó. Você topa esse desafio? Eu nem pedi para você levantar a mão. Sabe por que eu digo isso? Eu não estou brincando. Eu digo isso porque a palavra de Deus nos orienta assim. O Salmo 119 diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A melhor coisa, a palavra de Deus, no melhor lugar, o nosso coração, com o melhor propósito, não pecar contra ti. Então quero encorajar você a memorizar os 10 mandamentos, sim. Se quiser memorizá-los nessa versão atual, contemporânea, eu faça. Se quiser memorizar a partir do texto bíblico, faça, melhor ainda. Sabe por quê, pastor? Tem diferença nenhuma. Mas para mim é mais gostoso. Eu aprendi quando era menino lá em Barbacena. Lá em Barbacena não, mas lá em Pederneiras. Eu aprendi a ler a Bíblia e a memorizar do texto bíblico. E da Bíblia papel. Gosto da Bíblia papel. Subo aqui ao púlpito com a minha. Para encorajar você a ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, gente. Nós somos o povo de Deus. E a história de Deus está no livro dele. Nós precisamos conhecer a Bíblia, ler a Bíblia. Então eu quero encorajar você a ler o livro do Êxodo e a memorizar o decálogo, os 10 mandamentos. E se você conseguir fazer esse negócio, memorizar, vem falar comigo. Vou ter o maior prazer, a maior alegria. É brincadeira, viu, de chamar você aqui na frente, expor, não é isso não. Pastor, eu aceitei o desafio e consegui, e foi uma bênção para a minha vida. Tenho certeza que você vai falar isso. Foi uma bênção para a minha vida. O que é a vida sustentável? Olha aqui. É a vida obediente à lei de Deus, os seus mandamentos. É vida espiritualmente saudável em seus relacionamentos com Deus e com o próximo. É a vida abundante que Jesus prometeu. Essa foi a definição que tivemos domingo passado. Isso é vida sustentável. Vida obediente à lei de Deus, aos seus mandamentos. Domingo passado nós tivemos algumas reações interessantes à mensagem. Algumas pessoas nos procuraram, dizendo assim: pastor, por que nós estamos estudando apenas os 10 mandamentos e não estudamos toda a lei de Deus? Qual é a lei de Deus? A lei de Deus é apenas os 10 mandamentos? E por que 10? Por que não 7? Por que não 5? Por que 10? 10 palavras. Por que disso? Interessante a pergunta. Nós resolvemos responder. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós, diante dessa manifestação, a gente criou aqui um expediente nessa série, onde a gente quer ouvir você. A sua reação, a sua manifestação, o seu comentário, quem sabe até a sua dúvida, quem sabe até a sua colaboração.
e de maneira anônima. Você pode fazer isso com papel e caneta, escrevendo aqui logo após o culto. Pastor, não ficou muito claro esse conceito aqui, ó. Ô pastor, durante a pregação do senhor, me veio à mente esse texto, ou essa variante aqui, essa possibilidade, ou eu estou enfrentando esse problema. Não é garantia que domingo que vem nós vamos responder a todos aqui. Não dá para a gente fazer isso. Mas quem sabe, se for relevante ao tema, a gente possa aqui fazer uma explicação. Como é que eu vou fazer aqui agora? Como é que eu faço isso, pastor? Hoje você pode fazer isso ali no hall, naquela saída, naquela porta ali, no aparador, tem uma caixinha ali, com o logo da série, caneta e papel. Você pode ir ali, depois do culto, e preencher. E deixa ali dentro da caixinha. Durante a semana, nós, os pastores, estaremos ali dando uma olhada, lendo e nos preparando para o próximo sermão. Tá certo? Você pode fazer e usar esse expediente numa boa. Será um prazer. Vamos lá? Tentando responder essa pergunta. Por que a gente está estudando só os 10 mandamentos? Ou se existem mais leis na Bíblia? Existem sim. A lei de Deus é composta por 613 mandamentos. Você vai ler lá no seu livro do Êxodo, toda a lei do Êxodo, de Levíticos, e que é repetida em Deuteronômio, toda essa lei compõe 613 mandamentos. E nós podemos classificar essa lei em 3 tipos. Lei cerimonial, que é a lei que trata a respeito do culto. Por exemplo, onde era o local adequado para adorar esse Deus, esse único Deus? Está lá no livro do Êxodo. Moisés, construa para mim um tabernáculo. Moisés foi e construiu o tabernáculo com as medidas, com o tecido, com os utensílios dentro do tabernáculo, tudo certinho, conforme Deus prescreveu na lei cerimonial. É um mandamento. Que tipo de oferta eu ofereço a esse Deus único? Está escrito lá o tipo de novilho, o tipo de cordeiro, o tipo de ave, quando era ave. Está escrito lá nos mínimos detalhes o tipo de oferta que esse Deus deseja receber. Quem é que pode ofertar a esse Deus? Qualquer um? Qualquer pessoa? É a pessoa mesmo que faz em casa? Não, tem uma maneira. Os sacerdotes é que regulam isso. Como é que deve viver esse sacerdote? Quais são os deveres do povo? Quando trazem a sua oferta? Que tipo de purificação, que tipo de ritual devem obedecer para entrar na presença desse Deus que é 3 vezes santo? Santo, santo e santo. Está tudo na lei cerimonial. Além da lei cerimonial, você tem também a lei moral, que regula os princípios de relacionamento entre Deus, ou entre o ser humano e Deus, e o ser humano e o próximo. Essa é a lei moral. De onde vêm os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos fazem parte da lei moral de Deus. E a lei humanitária? Dentro desses 613 mandamentos, temos mandamentos também de caráter humanitário. Por exemplo, o dever de cuidar do órfão e da viúva. Deus pensou no órfão e na viúva. Deus pensou no estrangeiro, naquele que vinha de longe, no forasteiro, e que precisava se abrigar em Israel. Deus pensou nele. Deus pensou no pobre. Uma parte da colheita era reservada ao pobre. Essas leis fazem parte aqui, ó. Leis humanitárias. O que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são o resumo desses 613 mandamentos. Os 10 mandamentos são o resumo dos 613 mandamentos. Por que 10? E não 7? 7 é o número da perfeição para o judeu. Por que não são 7 mandamentos, e sim 10 mandamentos? Deixa eu contar para você uma história, rapidinho.
Quando Abraão, lá em Gênesis 18, Deus está irado com Sodoma e Gomorra, por causa do pecado dessas duas cidades, Sodoma e Gomorra. Deus está a ponto de destruir Sodoma e Gomorra. Abraão então se coloca em intercessão, pedindo a Deus misericórdia para que Deus não destrua essas duas cidades, porque nessa cidade habitava o seu sobrinho Ló. Abraão então vem diante de Deus e diz: Deus, se houver ali em Sodoma e Gomorra 50 pessoas justas, tementes a Deus, o Senhor não destrói a cidade? Deus disse: ok, Abraão. Se houver ali 50 pessoas, eu não destruirei a cidade. Mas não havia 50 pessoas justas em Sodoma e Gomorra. Abraão então baixa um pouco o padrão. Senhor, se houver 40, o Senhor não destrói a cidade? Ok, Abraão. Se houver 40 justos ali, eu não destruo a cidade. Muitos aqui já conhecem a história, né? Estão sorrindo. Ele foi abaixando para 30, para 20. E chegou aonde? Em que número? 10. E ele para no 10. Ele não apela para o 9, para o 8, para o 7. Não sei o tamanho da família de Ló. Ló foi poupado. Ló e a sua família foram poupados. Sua esposa virou uma estátua de sal, diz o texto, porque olhou para trás. Mas Abraão para no 10. Então o 10, para os judeus, na cosmovisão judaica, é um mínimo irredutível. É o mínimo. Qual é o mínimo que eu preciso conhecer da lei? Está aqui no Decálogo, nos 10 mandamentos. 10 mandamentos que são, na verdade, uma peça só. São inseparáveis, é uma peça só. Apesar de serem 10, são para ser lidos e estudados, entendidos e compreendidos de uma vez só. Não tem um mandamento mais importante que o outro. Não tem um mandamento menor que o outro. Todos são igualmente importantes e inseparáveis. A ponto de Tiago, capítulo 2, versículo 10, dizer assim: aquele que peca em um só mandamento da lei, peca contra toda a lei. Você poderia perguntar assim: pastor, mas nós somos de Jesus. Porque Jesus cumpriu a lei cerimonial, a lei moral e a lei humanitária. O Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cumpriu toda a lei, por completo, em todos os seus aspectos. De maneira que aquela que está em Cristo também cumpriu a lei. Olha que poderoso isso, irmão. Eu e você em Cristo também cumprimos a lei. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Pastor, se nós estamos em Cristo e Cristo cumpriu a lei, por que é que a gente ainda tem que observar a lei? Ou quais aspectos dessa lei a gente observa? Certamente o aspecto cerimonial não mais. Cristo cumpriu a lei e todas as ordenanças cerimoniais foram cumpridas por ele. É por isso que a gente não guarda o sábado. Guardamos o domingo, primeiro dia da semana. Nosso culto é no domingo, não é no sábado. Mas, pastor, está lá na lei, lembra-te de santificar o dia de sábado. Está escrito sábado lá, pastor, sabá. Por que a gente faz o culto no domingo? Porque Cristo cumpriu as ordenanças cerimoniais. A gente não segue mais esse princípio literal, mas a gente separa o domingo para cultuar o Senhor. O dia da ressurreição. É nesse dia que a igreja se levanta para dizer: Deus, nós te amamos. Para ser alimentada pelo Senhor. É por isso que comemos costelinha do Outback. Ainda bem que eu consegui arrancar um riso aqui, né? Pode rir, viu, irmão?
Não é pecado, não. Não é gostoso comer uma carninha de porco bem feitinha? Aquele ossinho que sai assim, ó, derrete. Por que a gente come carne de porco? Está lá na lei cerimonial que não é para comer. Porque Cristo cumpriu a lei. Agora veja, no aspecto moral e humanitário, os princípios da lei moral e os princípios da lei humanitária, nós cumprimos, nós obedecemos até o dia de hoje. Sabe por quê? Porque mesmo estando em Cristo, nós estamos em Cristo, certo? Então Cristo cumpriu a lei. Mas o Espírito Santo que está em mim, que está em você, que está na igreja, o que é que o Espírito Santo faz em nós? O Espírito Santo nos ensina a desejar e nos dá capacidade para cumprir, para andar segundo o modelo da lei. O Espírito Santo faz isso em mim e em você. Infelizmente, nós não conseguimos fazer isso o tempo todo, 100%. Infelizmente. Sabe por quê? Por causa do nosso corpo de pecado. E eu tenho, o que você também tem. Mas quem está em Cristo, a agenda do Espírito Santo é essa. Por isso é relevante a gente abrir a Escritura aqui e estudar os 10 mandamentos. Não é perda de tempo. Não é voltar ao passado. Pelo contrário. Calvino dizia que a lei, no aspecto moral e humanitário, serve para revelar a nossa natureza. Paulo diz que só conheceu o que é pecado por causa da lei. A lei revela o nosso pecado. Para conter o mal no mundo e para direcionar o seu povo na terra. É isso que o Espírito Santo faz em mim e você. Então é por isso que estamos investindo todo esse tempo dessa série, estudando os 10 mandamentos, sim. Porque entendemos que eles são a base de uma vida sustentável. Nosso tema hoje, pode mais um? É esse. Deus e deuses, a prática da exclusividade. Olha só. O que é que está escrito aqui? Ah, isso me quebrou, reverendo. Aí o senhor quebra a gente, né? Irmãos, eu não manjo de hebraico, viu? Não é a minha língua preferida. É a minha língua materna. Mas eu sou um curioso no hebraico. Eu gosto do hebraico. Eu gosto de ir a fundo em grego e hebraico, quando eu posso. Eu fiz questão de colocar aqui essa frase, a frase do Êxodo 20, versículo 3, no original, para dizer para você, olha que bonito, olha como é bonita a palavra de Deus. Ah, se eu e você pudéssemos ler a Bíblia em hebraico. Ah, se eu e você tivéssemos condições de fazer as nossas devocionais em hebraico. Abrir lá a Stuttgartensia, entendeu? Abrir lá o grego no original e ler no original. Nós seríamos muito edificados. Uma tradução literal. Lembrando que o hebraico é da direita para a esquerda, tá, irmão? Então é daqui para lá. Está escrito ali, não terás outros deuses diante de mim. Uma tradução literal seria mais ou menos assim, ó. Não haverá para ti governantes outros diante da minha face. Essa é uma tradução literal. Não haverá para ti, Israel, governantes outros diante da minha face. Só que aquela palavrinha ali em hebraico em vermelho, Elohim, que eu traduzi aqui em vermelho por governantes, ela pode ser também senhores, juízes, deuses, o próprio Senhor. Esse é um nome de Deus na Bíblia, Elohim, é usado também para o Deus único e verdadeiro, e Deus. Aí você pergunta assim para mim, meu pastor, como é que Deus chega aqui no seu decálogo, no primeiro mandamento, ele diz assim, o mesmo nome que ele usa para ele usa para os outros. Não é interessante isso? Não poderia ter uma outra palavra
Deixa Elohim só para ele. Deixa Elohim exclusiva para Deus. Vamos criar uma aí, vamos inventar uma aí. Elohá. Elohá vai ser deuses, outros deuses. Elohim é o Senhor. Não, ele usou a mesma palavra. Tem sentido aqui. Apesar, irmãos, de existir um Deus só, vivo e verdadeiro, e é isso que nós cremos, acabamos de cantar isso, só existe um Deus, somente Deus. Tu és o único, Senhor, só existe um Deus verdadeiro. Mas tem outros governantes, outros deuses, que não existem. Eles não existem de fato e de verdade. Mas são forças, são pessoas, são sistemas que tentam roubar a energia e a obediência do nosso coração. É por isso que Deus usa aqui Elohim. É como se Deus estivesse dizendo assim, povo de Israel, cuidado, 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 porque outras forças, outras pessoas, outros sistemas vão querer ocupar o lugar do seu coração que é exclusivamente meu. Cuidado, cuidado. É um alerta. Olha só o que o Senhor Jesus disse em Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou vai agradar a um e aborrecer ao outro, ou vai se devotar a um e desprezar o outro. Ninguém pode servir a dois senhores. No Evangelho de Lucas 46, ele é mais forte, mais duro. O Senhor Jesus diz assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Se eu sou o Senhor da sua vida, se eu sou o governante da sua vida, se você me chama de juiz da sua vida, por que você não faz do meu jeito? Por que você não faz no meu padrão? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, o Senhor Jesus diz, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Amigo de Jesus não é aquele que apenas canta ou diz palavras bonitas a Jesus. Amigo de Jesus é aquele que faz a vontade de Jesus. Os nossos irmãos prepararam uma ilustração desse conceito que explanei aqui agora. Eu peço a sua atenção. Veja comigo.
Dr. Francis Schaeffer, pastor presbiteriano, já falecido, século XIX, e XX. Ele conta uma ilustração muito interessante. Ele diz que, certa vez, um jovem estudante de teologia nos Estados Unidos, um jovem oriundo de um país politeísta, um país onde se cultuava vários deuses, chegou nos Estados Unidos para estudar a Bíblia, foi graduando, fez bacharelado, mestrado, chegou no doutorado. Ele procurou o seu orientador e disse assim: professor, eu estou querendo escrever sobre o politeísmo americano, norte-americano. O professor olhou bem para ele assim e disse: filho, esse tema não vai pegar aqui na América, porque a América é um país monoteísta. Nós só servimos a um Deus, nós só cultuamos a um Deus. O aluno então disse ao seu professor: professor, me dá um tempo, 3 meses, deixa eu fazer uma pesquisa de campo. Andar pelas igrejas, pelas famílias. Vou fazer algumas entrevistas, coletar alguns dados, depois eu venho com um esboço do que eu coletei. Se o senhor achar conveniente, a gente continua ou a gente para o processo. Filho, eu acho que você vai perder o seu tempo, mas enfim, caminhe na sua ideia. O menino foi. Passados os 3 meses, ele voltou e disse assim: professor, os americanos, de fato, aos domingos, só cultuam um Deus. O nome dele é Jesus. Um Deus que fala de bondade, de misericórdia, de amor, de perdão. É esse Deus Jesus que eles cantam, que eles oram. Enfim, aos domingos eles são exatamente assim. Mas quando eles vão fazer negócio, eles não fazem os seus negócios com o padrão do Deus Jesus. Eles usam um outro padrão. Eles usam uma outra regra. Eles invocam um outro Deus. Um Deus que eles não dão nem nome. Mas é um outro jeito. Quando eles vão fazer diplomacia entre 2 países, 2 nações, eles não fazem diplomacia segundo o padrão do Deus Jesus. Nos relacionamentos, nas famílias, nas casas que eu visitei, uma boa parte das famílias que eu visitei, de fato e de verdade, invoca o Deus Jesus aos domingos e dentro de casa vive com a esposa e com os filhos segundo o padrão do Deus Jesus. Mas outros não. Outros aos domingos invocam o Deus Jesus, mas dentro de casa, no dia a dia, vivem do seu próprio jeito, do seu próprio sentimento, do seu próprio estilo. O professor ouviu, olhou para o menino e disse: você já tem uma premissa aí, né? Qual é? O menino respondeu, o aluno respondeu: a premissa é que o ser humano é um ser que adora. Todo ser humano é um ser que adora. Adora alguém. Adora alguma coisa. Porque o ser humano é fraco, é frágil, é finito. O ser humano, não tem ser humano que possa garantir que amanhã vai estar vivo nesta mesma hora. Não tem nenhum ser humano aqui capaz de cravar isso. Ah, pastor, o senhor não viu meus exames? Tenho nada. Amanhã com certeza eu estarei vivo. Não tem ser humano que possa garantir um negócio. Acabei de fechar um negócio, a compra de uma casa. 30 anos, pastor. E com certeza vou pagar, com certeza estarei vivo para pagar, parcela por parcela. Você pode garantir isso? Nenhum ser humano pode. Então todo ser humano invoca um Deus. Mas a pergunta é: qual Deus nós invocamos na prática? O ensino do primeiro mandamento, irmãos, é esse. Que a gente invoque o nome de Deus Jesus, do único Deus verdadeiro, o único que pode sustentar a nossa vida. Mas que no dia a dia a gente haja também segundo o padrão
a norma do Deus Jesus. Como pastor, eu tenho andado por aí, tenho aconselhado as pessoas e tenho percebido que muita gente está mergulhada, imersa em problemas, mas imersa mesmo em problemas, não é porque Jesus não as ajuda e não as abençoa. É porque elas escolheram fazer do seu jeito, não do jeito de Jesus. E eu estou aqui hoje, nessa noite, em nome de Jesus, para dizer isso a mim e a você. Que se nós queremos adorar com os nossos lábios ao Deus Jesus, o convite hoje, nessa noite, é para que a gente haja no dia a dia, nos mínimos detalhes, de acordo com os padrões do Deus Jesus. Que a nossa vida tenha coerência. Que sejamos a mesma pessoa que somos aqui, lá nos negócios. Lá em casa, na família. Que tenhamos essa coerência. Essa mesma linguagem. Esse mesmo padrão. Eu quero convidar hoje você, nessa noite, a abrir mão do seu jeito de fazer as coisas. Para hoje, nessa noite, dizer com todo o seu coração: Senhor, só o Senhor é Deus na minha vida. Eu reconheço só o Senhor como Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é que senta nesse banco das decisões da minha vida. Eu confesso ao Senhor hoje, nessa noite, que algumas vezes eu tenho tomado decisões de acordo com o meu jeito, com o meu padrão, ou com o padrão da sociedade. Mas eu quero dizer ao Senhor hoje, nessa noite, que eu quero agir conforme o Senhor determina, conforme o teu padrão. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. A partir do versículo 29, ele diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Esse é um texto que a gente lê normalmente para casais, em casamentos. Porque o apóstolo Paulo aqui fala dos deveres do marido e da esposa. Mas esse é um texto que fala do marido Jesus e da esposa igreja. Fala do nosso casamento com Jesus. Grande é este mistério, e eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim como você, marido, tem ciúmes da sua esposa, você ficaria feliz ao ver a sua esposa se apaixonando por outro? Qual é o esposo que fica feliz ao ver a sua esposa se apaixonando por outro? Começa com as brincadeirinhas, depois um carinho. Você vai vendo aquilo, você vai vendo aquilo, e você vai se alegrando, ou vai achando normal. É normal. Isso dói. Isso fere. Porque, numa certa medida, todos nós queremos exclusividade no casamento. Minha esposa é exclusiva, é para mim. Eu sou exclusivo da minha esposa. Não pode ter uma terceira. Não pode ter uma segunda. Não pode ter ninguém. Com o nosso Deus não é diferente. O nosso Deus quer a exclusividade do nosso coração. Se você diz que ama a Deus, ande como Ele andou. Faça do jeito de Jesus.
Você está enfrentando lutas lá no seu casamento, lá na sua casa, com o seu filho. Você está enfrentando lutas lá no trabalho, lá na sua empresa, nos seus negócios. Está difícil, crise. Faça do jeito de Jesus. O justo jura com dano próprio, diz o Salmo 24. Uma tradução literal diz: o justo não jura por outros deuses. Porque os israelitas descobriram isso quando eles queriam dar um migué no negócio, quando eles não queriam honrar um negócio, eles juravam por outros deuses. Sabia que os outros deuses não existiam mesmo, não ia pesar a mão sobre eles. Esse é o ser humano. O judeuzão fazia isso. Eu vou jurar por Baal. Baal não existe mesmo. Se ele não pagar, nem eu. Baal pagou? Não pagou, nem eu. Mas o cara que teme a Deus, o homem e a mulher que serve ao Senhor, jurava pelo Senhor no passado. E quando o negócio fosse dar prejuízo para ele engolia o prejuízo, mas honrava o nome do Senhor. Porque o justo sabe que perde aqui, aparentemente, mas ganha lá. São homens e mulheres assim que Deus procura para seus adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. E a verdade é uma pessoa. A verdade é o Deus Jesus. E olha que interessante, que bonito e que lindo. Deus preparou essa mesa aqui para nós hoje. Um assunto tão denso, tão forte como esse, que chega e arrebenta assim as nossas convicções, o nosso coração. Não é gostoso ouvir isso, eu sei disso. Eu sei disso. Mas é isso que o Senhor tem a dizer nesse primeiro mandamento. Não haverá para ti outros governantes diante da minha face. Igreja do Calvário, não haverá para ti outros governantes no teu coração. É isso que o Senhor nos diz hoje nessa noite. Nós vamos, em nome de Jesus, tomar a ceia do Senhor hoje, nessa perspectiva. Enquanto os presbíteros estiverem distribuindo os elementos, você pega o seu cálice e ora a Deus pedindo a Ele perdão. Senhor, me perdoa. Porque embora eu confesse ao Senhor com os lábios, algumas atitudes minhas eu tenho falhado. O Senhor falou comigo hoje nessa noite. O Senhor me mostrou. O Espírito Santo me revelou pela palavra pregada que o que eu estou fazendo está errado. E eu não quero mais fazer assim. Você vai ver o que é que vai acontecer. Você está invocando o nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor. Faça do jeito do Senhor. Eu vinha hoje para o culto de manhã com os meus meninos, com a minha família no carro, dirigindo ali na Armando Panúzio, e o assunto era Pokémon. Sabia que você ia rir, né? Começou o assunto assim: achar Pokémon é fácil. Quero ver achar Filemon. Eu publiquei. Essa frase é do pastor Cláudio Duarte. Eu publiquei no meu Face. Vários irmãos curtiram. Tem até uns engraçadinhos que curtiram mais. Eu gosto de filé mignon. Tá bom? Tá valendo, vai. Aí eu comecei a contar para os meus filhos a história de Filemon. Primeiro eu pedi para eles: acha aí Filemon na Bíblia nova que vocês ganharam na igreja aí. Uma Bíblia branca, bonita. Aí os meninos lá, enquanto a gente dirigindo aqui, eles lá, a sua tem índice, Caia. Estava uma briga até porque uma ganhou com Bíblia com índice e o outro ganhou sem índice. Dele é mais fácil, pai. Tá, e foi. O meu mais velho achou. Mamãe, tá aqui, ó. Mostrou pra mamãe. Parabéns, filho. Deixa eu contar para você a história dessa carta. Rapidamente eu resumi a história. É um capítulo só, cara. Que carta bonita do apóstolo Paulo. Filemão, livro da Bíblia, tá? Carta de Paulo a Filemão. Filemão,
Receba Onésimo, não mais como um escravo, mas como um irmão caríssimo. Eu destaco essa frase no livro, cara. Que coisa linda o apóstolo Paulo sentiu. Receba aquele que antigamente fora seu escravo, fugiu de você. Receba ele agora, não mais na condição de escravo. Você vai perder dinheiro, porque você está perdendo um escravo, mas você vai estar ganhando um amigo, um irmão, para receber você no céu, que você também vai. Contei essa história para os meninos, tal. Aí o meu filho mais velho disse assim: papai, de vez em quando eu não consigo dormir à noite. Esse é um problema comum com as crianças. Insônia. Às vezes acontece. Não era para ser, mas às vezes acontece. E ele falou assim: papai, quando eu perco o sono, eu sempre recito aquele salmo. De manhã não dei o endereço, né? Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Eu devo ter ensinado isso aí para os meus meninos há muitos anos. Meu menino mais velho vai fazer 12 agora. Mas ele guardou. E eu perguntei para ele assim: filho, e funciona? Porque essa é a pergunta que não quer calar, né? Funcionou? Funciona. Invocar o nome de Deus numa noite insone. Funciona, filho? Ele respondeu: funciona sim, papai. Eu durmo tranquilo. Eu disse: sabe por quê, filho? Porque você invocou o nome do Senhor. Porque você trouxe Deus para dentro do seu problema. Porque você invocou o nome do único que pode realmente resolver os nossos dilemas, os nossos problemas. Chama Deus para dentro do seu problema. Para de lutar com os seus braços. Disse hoje de manhã: tem lugar para o Rivotril. Sabe o Rivotril para dormir? Tem muita gente que usa, que precisa. Tem lugar para ele, tem que usar. Os remédios são bênção de Deus. Tem lugar para os remédios, tem lugar para a medicina. Tem lugar. Mas chama Deus para dentro da sua enfermidade. Para dentro da sua casa, para dentro do seu negócio. Chama Deus, invoca o nome do Senhor. Agora lembre, invocar o nome do Senhor não é apenas fazer uma reza. Invocar o nome do Senhor é agir conforme o padrão do Senhor. É isso. Faz isso e viverá, diz a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos cear? Eu convido os meus presbíteros para que venham comigo aqui à frente. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 4, diz assim: aquele que diz, eu o conheço a Jesus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso, é uma mentirosa. Palavra de Deus aqui, ó. 1 João 2,4. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Quer saber se você permanece em Cristo? Se você está em Cristo? Aquele que diz que permanece nele,
esse deve também andar, assim como ele andou. Vamos orar? Nos coloquemos em pé. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de conhecer e servir o único Deus verdadeiro. Que privilégio, Deus, para mim e para nós. Que privilégio, Senhor. Que privilégio saber que o Senhor nos alcançou. Foi o Senhor que foi atrás de nós. Porque nós nem tínhamos força, mente, coração para buscar o Senhor. Mas quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor nos deu vida. Vida abundante. Que alegria, Senhor. Obrigado. Mas, Pai, nós queremos continuar, ó Deus, crescendo e andando na Tua presença. Pesa-nos o desafio, ó Deus, da santificação agora. E nós queremos, ó Deus, hoje nessa noite entregar diante do Senhor mais uma vez. Para que não seja, ó Deus, mais peso para nós. Que seja alegria, que o Teu Espírito Santo que está aqui nesse lugar hoje e agora, capacite, ó Deus, a nossa mente e o nosso coração para agirmos, para andarmos, para vivermos conforme o padrão do Senhor. Faz assim, ó Deus, comigo, faz assim conosco, Pai, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai. Perdoa as vezes que com os lábios te confessamos, mas com a nossa vida, ó Deus, nós desdizemos tudo aquilo que acabamos de dizer. Oh, Senhor, algumas vezes em casa, no trabalho, nós temos agido assim, ó Deus, de maneira errada. Nós confessamos isso, ó Deus. E pedimos nesta noite que o Senhor nos alimente, ó Deus, com esta comida especial, fortalecendo a nossa mente e o nosso coração. Faz assim, ó Santo Espírito, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Tira esses elementos do uso comum e santifica-os pelo poder da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Faz assim conosco, Senhor. No nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Nós faremos como de costume. Os irmãos e irmãs que vão participar queiram se colocar em pé enquanto os presbíteros se aproximam na distribuição. Recebendo os elementos, os irmãos se assentam e aguardemos até que todos sejam ministrados e comamos e bebamos juntos. Por favor. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Sua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós, e do Teu completo acesso
cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e do teu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. O meu corpo que é dado por vós, comei-lo todo, disse Jesus. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, sangue derramado para o perdão e a purificação dos pecados do mundo. Bebei dele todo, disse Jesus. Porque o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Comamos todos. Bebamos. Coloquemos em pé. Vamos orar mais uma vez. Dê a mão para o seu irmão, para a sua irmã. Prestou esse culto junto com você hoje, nessa noite. Oremos ao Senhor buscando direção para a nossa semana. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esse privilégio que tivemos de mais uma vez podermos juntos, reunidos como igreja, adorar, ó Deus, o Teu santo e bendito nome. Que com a força desta comida espiritual, ó Deus, caminhemos ao Teu lado, junto contigo, Senhor, na direção segura e precisa do Teu Santo Espírito sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a adorarmos ao Senhor não apenas com as palavras, com as convicções teológicas, que são importantes, têm o seu lugar,
Mas queremos adorar ao Senhor também, ó Deus, com a nossa vida, andar como o Senhor andou. Faz assim, Senhor, comigo e faz assim conosco, com a tua igreja, para que o mundo veja, perceba de fato e de verdade que o Senhor enviou Jesus, que o Evangelho é verdadeiro, que realmente, ó Deus, o Senhor transforma o ser humano. Faz assim, ó Deus, em mim, faz assim em nós. Dá-nos uma semana, Senhor, abençoada em nome de Jesus. Não sabemos, ó Deus, com quais pessoas vamos nos encontrar nesta semana, quais serão os desafios, não temos nem noção. Mas que bom saber, ó Deus, que temos a convicção de que o Senhor estará conosco em todos esses desafios, em todos esses momentos. E nós estamos com o Senhor, Pai. Tu és o nosso Deus. Tu és, ó Deus, o governante das nossas vidas. Obrigado, Senhor. E agora, igreja, ide em paz. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, o ensino e o consolo do Santo Espírito de Deus, sejam com todos vós e com toda a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Podem se sentar? Obrigado, irmãos.